O bem que fazemos, por menor que seja, tem o poder de consertar o mundo. Nós já sabemos que tudo aquilo que nós realizamos repercute. Pode repercutir muito, pode repercutir pouco, mas repercute. O bem que você realiza a alguém pode repercutir naquele alguém, pode repercutir nas pessoas que estão ligadas àquele alguém. O mal também. Toda vez que nós fazemos o mal a alguém, prejudicamos com a nossa palavra, com o nosso gesto, com a nossa desonestidade, com a nossa mentira, nós fazemos sofrer aquela pessoa que foi vítima da nossa maldade e naturalmente os entornos dela. Por isso que é tão importante a gente ter consciência das nossas ações. Nós temos falado muito de posicionamento nos dias de hoje. Fulano de tal precisa se posicionar. Eu sempre penso, o cristão já está posicionado. O cristianismo é um posicionamento. Porque não dá para ser cristão e ser a favor da mentira, da desonestidade, do roubo. Não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser favorável a tudo aquilo que nos destrói como sociedade, posturas diabólicas. Não dá para você conciliar a sua vida cristã com a fofoca, com a maldade. Então, se você escolheu ser cristão ou não, se você se posicionou no mundo a partir de uma crença religiosa, você naturalmente tem um código de responsabilidade a ser seguido. Não é verdade? Eu sou cristão. O meu posicionamento é sempre estar de acordo com tudo aquilo que faz o Evangelho acontecer. Não faz o Evangelho acontecer? Não vai contar comigo. Este é meu esforço diário. Sou muito falho, claro, mas eu luto para que o meu posicionamento seja sempre o Evangelho. E na minha vida, como cristão, eu não posso conciliar as minhas maldades com aquilo que eu aprendi com Jesus. Jesus passou no mundo fazendo o bem, sempre, acolhendo a todos, curando os que estavam diante dele, os que solicitavam a sua intervenção. Jesus passou reconciliando os corações, reintegrando pessoas que se sentiam excluídas pelos seus pecados, pelas suas misérias. Jesus passou fazendo o bem. E a minha missão é esta. E eu tenho certeza que mesmo que você não professe o cristianismo, a sua religião lhe sugere fazer o bem a quem passar por você. E é tão lindo ver a corrente do bem se fortalecendo, crescendo. Toda vez que o bem é feito, toda vez que o bem consegue acontecer por meio de nossas ações, palavras e pensamentos, nós temos o poder de consertar o mundo. Não percamos de vista essa bonita vocação. Realização é quando fazemos caber o ser que somos na pele de nossas circunstâncias. Primeiramente, é importante dizer que a realização humana é a vocação de todos nós. Algumas pessoas chamam isso de felicidade. Eu, pessoalmente, compreendo, a partir das leituras que fiz, que a realização humana não é sinônimo de felicidade. Porque a felicidade faz parte da realização humana. Mas em muitos momentos você também vai se sentir realizado, mesmo não estando feliz. Porque o que é a realização humana? É quando você percebe que as coisas estão acontecendo exatamente como deveriam, que há, de alguma forma, um controle. Não sei se a palavra é feliz, mas de alguma forma a gente sente que está no controle da situação. Claro, nem tudo nós podemos controlar, mas a gente fica realizado quando você percebe que suas escolhas estão lhe permitindo ter um bom controle da sua vida. Então, muitas vezes nós teremos esse controle, estaremos realizados,
mas estaremos passando por angústias, por sofrimentos. Então, por isso, nós não podemos igualar realização humana com felicidade. Pronto, então compreendemos o primeiro passo. Ser realizado é ficar confortável em si mesmo, com suas escolhas, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Né? As coisas estão difíceis, mas a gente continua bem. Fazer caber na pele o ser que somos, na pele das circunstâncias. Todos nós temos circunstâncias. Nós temos as circunstâncias familiares, mas às vezes acontece de nós não podermos ser quem nós realmente somos no meio familiar. Aí a gente começa a criar disfarces para esconder o nosso verdadeiro ser, porque a gente sabe que ele não será aceito pelos que convivem conosco. Mas de repente você consegue ser quem você é com algum amigo ou com algum grupo de amigos, ou lá na faculdade, você fica mais livre. Isso é fazer o ser que é caber na pele da realidade, das circunstâncias. Nem sempre as circunstâncias são favoráveis ao florescimento do nosso ser. E sim, quanto mais a gente vive os embates que nos dão direito de ser quem nós somos, muito mais realizados nós nos sentiremos. Não busque Deus fora de si. Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada, sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação, vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção e lá sinto a presença de Deus. É válido? É sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que de fato nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente. Esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o templo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela. Mulher, vai chegar um momento, disse Jesus. Dá-nos a impressão de que ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes ele não for encontrado em vocês. Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus.
de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si, para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. O medo altera nossa percepção, coloca nosso entendimento sob névoa. Por isso, antes de acreditar no que ele está sugerindo, espere até que passe a sua imposição. Somente depois, quando a serenidade se restabelecer, volte a considerar o que ele sugeriu. Eu sei que nós estamos vivendo um período de muitos medos. E nós já sabemos o quanto os medos alteram a nossa percepção da realidade. Sim, tudo parece muito maior do que é quando nós estamos com medo. Mas como é que nós podemos fazer para minimizar os poderes do medo em nós, serenizando o nosso coração? Há uma técnica que o nosso corpo pode fazer por nós. É impressionante como o nosso corpo é dotado de muitas sabedorias que nós experimentamos pouco. Sabedoria física. A respiração, por exemplo. Quando nós estamos com medo, irados, raivosos, a nossa respiração fica curta. E quanto mais curta for a nossa respiração, menos oxigenação nós fazemos no corpo, consequentemente no cérebro. Por isso nós ficamos tão mais perturbados quando nós estamos alterados pela nossa respiração. Por isso nós ficamos tão perturbados, medrosos, ansiosos, porque nós respiramos de forma curta. É igual aquela respiração de cachorro, né? Respire profundamente. E aí sim você está fazendo uma respiração humana. Encha os seus pulmões de ar. Depois vai soltando levemente, suavemente. Você vai percebendo que este exercício simples que o seu corpo proporciona, que ele é capaz de fazer, tem uma influência enorme sobre a sua percepção da realidade. Reze com a sua respiração. Expulse os medos da sua mente, do seu coração, fazendo o exercício da respiração. E se você é cristão, inspire e faça aquela oração simples: vinde, Espírito Santo. É maravilhoso rezar assim. Uma oração regida pelas regras do nosso corpo. Quando você inspira profundamente, você clama: vinde, Espírito Santo. E quando você vai soprando este ar que já alimentou o seu corpo, você vai fazendo aquela experiência bonita de pensar que Deus está lhe ajudando a jogar fora, junto com a respiração que não lhe serve mais, tudo aquilo que lhe oprime, lhe machuca e lhe faz sofrer. Expulse os seus medos, as suas mágoas, os seus ressentimentos, rezando assim, com a sua respiração. Os extremos nos atraem, pois nos dão a ilusória sensação de segurança. Tendemos a buscá-los toda vez que precisamos alterar algo que nos incomoda ou converter nossa conduta. Mas com o passar do tempo, o desgaste que deriva de viver neles se impõe, pois a natureza humana não suporta a tirania do exagero. As transformações mais eficazes e duradouras não são as que vivemos nos extremos, mas sim no equilíbrio que nos proporciona o caminho do meio. Eu sei que em muitos momentos da sua vida você precisou ser radical na resolução de alguns problemas. E não é nenhum problema. A radicalidade, ela nos ajuda a dar o start das situações, das mudanças, das evoluções.
Na dieta, por exemplo, a gente precisa ser radical no início. E depois que você alcançou o resultado, você vai encontrando o equilíbrio para você manter aquilo que você alcançou com a radicalidade. Mas se você optar por viver eternamente radical na sua dieta, em algum momento este cansaço vai lhe abater. É possível encontrar o meio termo. A regra da dieta vale também para os relacionamentos. Aquela pessoa foi excessiva para mim, então agora eu corto completamente. Pode ser que seja necessário. Existem relacionamentos que nós precisamos cortar pela raiz. Mas você não vai retirar a sua mãe da sua vida, o seu pai, seus irmãos, seus amigos, as pessoas que de alguma forma representam os vínculos que lhe sustentam. Mas você vai encontrar o caminho do meio, um equilíbrio, uma forma de estar, mas não se deixar não ser sufocado quando está. Ou então você percebe que aquela pessoa não sabe viver sem lhe sufocar, então você vai lá, suporta um pouco daquele sufocamento, vai embora e reequilibra-se, e aí vai descobrindo uma forma de estar e não estar ao mesmo tempo. É difícil. É muito difícil. O caminho do meio é muito exigente, porque nós tendemos a nos sentir mais seguros quando nós estamos na radicalidade de algumas decisões. Eu, por exemplo, há 2 anos e meio, eu precisei tomar uma decisão radical na minha lida com os alimentos. Eu tenho um problema grave no ouvido esquerdo, uma doença que se chama Meniere, que provoca um ruído, na maioria das pessoas, vertigens. Eu não tenho, mas eu tenho o ruído e tenho a perda de audição, que foi gradativa. Mas eu descobri que se eu retirasse o açúcar da minha vida, eu resolveria muito, mas em muito, o meu quadro. E foi o que eu fiz. Hoje eu tenho praticamente a minha audição 100% de novo. Sim, não, 90 e poucos. Não tenho mais o ruído. Tudo porque eu precisei ser radical na minha relação com o açúcar. Para vocês terem uma ideia, eu leio os rótulos dos alimentos para ver se contém ou não açúcar. E às vezes você vai comer uma bolacha água e sal, e naquela bolacha água e sal tem açúcar na sua composição. Então nisso eu optei por ser radical. É difícil? É. É desconfortável? É. Mas eu entendi que é o melhor para a minha saúde. Eu me sinto muito mais confortável em optar por não comer o doce que tem açúcar, e graças a Deus existem muitas opções de doces sem açúcar, porque eu gosto de doce, gosto de chocolate. Eu optei por não me reaproximar do açúcar, porque o benefício que ficar longe dele me causa é infinitamente superior ao prazer temporário que o doce me causa. Existem situações que são semelhantes. Você vai descobrir que a radicalidade será necessária. Mas você não se engane. Andar o caminho do meio, do equilíbrio, na relação com os alimentos, com os sentimentos, com as pessoas, com o trabalho. Trabalho demais, sou radical. Não precisa trabalhar demais e também não precisa trabalhar de menos. Trabalhe o tanto certo. Presenteie-se com o caminho do meio, com o equilíbrio das coisas. Não fale de mais nem fale de menos. Não ouça de mais nem ouça de menos. Busque o equilíbrio de toda e qualquer situação que a vida lhe oferecer. No equilíbrio, no caminho do meio, nós tendemos a ficar mais inseguros. Isso é certo. A radicalidade nos dá uma falsa segurança. Mas com o tempo você vai aprendendo que esse não sentir-se seguro é próprio da vida. Quem está vivo está sempre vulnerável. Isso é lindo se a gente quiser compreender. Eu não estou completamente seguro. Junte-se
aos que não estão. Agradeça a Deus porque não estar completamente seguro é estar vivo. Esta é a condição humana. Nunca estaremos plenamente seguros, mas só de saber que estamos no caminho certo, vale pagar o preço desta insegurança. O que sofre de desconfiança exacerbada, tendendo a pensar que o outro está sempre mentindo, enganando, precisa rever a confiança que tem em si. A leitura que fazemos dos outros tem íntima associação com a leitura que fazemos de nós. Hoje, tão logo eu postei esse texto, muitas pessoas se manifestaram e é bom, eu fico muito feliz toda vez que uma reflexão repercute, porque ela se desdobra, né? Outras pessoas acrescentam, questionam. Um primeiro ponto de alguém que questionou foi: mas é sempre assim? Eu não disse que é sempre assim. Eu disse que pode ser, que tem tudo a ver, que é provável. E por isso nós precisamos rever a confiança que nós temos em nós mesmos. Não é uma regra. Não é porque você desconfia dos outros que você necessariamente não tem confiança em si. O que eu propus é que quando isso acontece de forma exacerbada, nós precisamos rever a confiança que temos em nós para ver se está tudo bem. E muitas pessoas disseram: eu fiquei desconfiada porque fui muito traída, muito enganada. Sim, também é verdade. Nós somos o resultado daquilo que também os outros nos entregam. Mas é preciso tomar uma certa distância para a gente não cair naquela tentação fácil de julgar a responsabilidade sobre os outros. Tá bom, você tem motivos para desconfiar porque fizeram muito isso com você. Mas você quer ser assim sempre? Será que sendo assim você não perde a oportunidade de encontrar aqueles que estão sendo verdadeiros com você? Ou até mesmo de não impor aos que estão sendo verdadeiros com você o eterno fardo da desconfiança? É um caminho difícil, não é? Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. O fato é que toda vez que você sentir que o outro pode estar mentindo para você, analise bem os fatos, perceba bem a situação, para que você se responda se existe uma razão para a desconfiança ou se ela advém da sua falta de confiança em si. Se você chegar à conclusão de que está precisando confiar um pouco mais em si, invista nisso. Trabalhe em si. Faça de tudo para que você tenha cada vez mais percepção das suas possibilidades e limites, porque nós confiamos em nós mesmos quando nós somos capazes de viver as nossas possibilidades e também reconhecer os nossos limites. Eu confio porque eu sei o que eu posso oferecer. Eu confio porque não farei o que não posso. É sempre assim a regra. Examine-se, tenha zelo na observância de si e se achar que está sendo injusto, desconfiando demais de tudo e de todos, faça a pergunta a você: o que fizeram com você para que você ficasse assim? Mas aí faça a pergunta mais inteligente: o que você pode fazer com tudo o que fizeram de você? Pensamos o passado numa tentativa de compreender o presente. Sim, este é o grande papel do passado: nos ajudar a entender o momento presente. Quantas coisas da sua personalidade que são difíceis para você no momento presente, quantos detalhes do seu jeito de ser, do seu caráter, que você não compreende hoje, estão intimamente ligados ao seu passado. As influências que você recebeu, os traumas que você viveu, as pessoas que tiveram uma autoridade afetiva sobre você, tudo isso ajudou a construir o seu passado.
Por isso, numa tentativa de compreender por que você age assim hoje, será inevitável você ter de visitar o passado. As reminiscências nos devolvem as emoções de antes, aos contextos idos dos traumas das vivências. Toda vez que nós trabalhamos as nossas reminiscências, isto é, as nossas lembranças, de forma terapêutica, isto é, tentando ligar os pontos das histórias, naturalmente a gente vai reorganizando dentro de nós aquilo que hoje parece caos, aquilo que hoje nos provoca tanta dor. Será inevitável, de vez em quando, a aqueles que querem crescer e evoluir emocionalmente, será inevitável revisitar os traumas, os sentimentos de antes, não para remoê-los, não para ficar eternamente sofrendo com eles, não, mas para gerar uma nova forma de compreendê-los e de entendê-los. Porque quem tem o hábito de reavaliar o vivido, repensar o sentido, tende a viver mais naturalmente as reconciliações que são próprias dos processos terapêuticos. Sim, não há outra forma, não há outro jeito, senão reavaliando o que nós vivemos, repensando o que sentimos, para que nós tenhamos condições de viver as reconciliações que são próprias dos processos terapêuticos. E nada disso é possível sem a reflexão, sem o olhar para dentro, sem andar os caminhos interiores. Que na sua vida espiritual, que na sua busca diária, pela presença de Deus na sua história, na sua vida, você tenha sempre a disposição de andar os caminhos da sua história, para que você, no exercício de compreensão do passado, possa viver melhor o seu momento presente. Não se demore com os que estimulam sua insegurança, com os que instrumentalizam sua fragilidade. Cerque-se dos que estão comprometidos com sua evolução, porque a qualidade da vida emocional depende dos que escolhemos andar ao lado. Às vezes é muito fácil a gente se acostumar com uma ambiência emocional desfavorável. O que é uma ambiência emocional? As pessoas que de alguma forma nos influenciam. Quem faz parte da sua ambiência emocional? Aqueles cuja palavra pesa sobre você. Aqueles cuja opinião é importante para você. Aqueles que você, no dia a dia, divide a vida, seja no trabalho, seja na vida emocional, seja na família. Às vezes nós nos acostumamos com uma ambiência emocional desfavorável. É aquela pessoa que nos critica o tempo todo, parecendo querer o nosso bem. Não. Crítica em excesso nos fragiliza. E a gente identifica facilmente quando uma crítica está a nosso favor. Às vezes a pessoa nos critica com desdém, com satisfação, de nos diminuir, de nos humilhar, e quer que a gente acredite em sua boa intenção. Não é assim que funciona. Quando alguém está comprometido com a nossa felicidade, com a nossa evolução, nós percebemos a diferença na maneira como ela nos critica. É uma crítica envolvida em tanto amor, em tanto cuidado, que nunca nos ofende, por mais que nos desinstale. Às vezes a crítica do outro nos desinstala, mas não nos ofende. E às vezes a crítica somente nos ofende. E ao invés de nos motivar a ir além, ir adiante, não, ela nos paralisa, porque nos coloca num estado emocional que não favorece o crescimento. Portanto, fique atento. Só dê ouvidos a quem te ama. Só preste atenção, só ouça os que de fato estão comprometidos com o seu crescimento, com a sua evolução.
Quem nos perdoa ou nos condena é o passado. É revirando o que vivemos com as pessoas que perdemos que seremos ou não capazes de seguir em paz. Deus nos perdoa sempre, mas o passado não. O amor bem vivido nos dá a absolvição que nos permite sorrir, mesmo que seja entre lágrimas. Eu escrevo isso, vocês sabem, a partir da consciência que tenho de tudo aquilo que eu vivi ao lado da minha mãe, que hoje está me absolvendo, me deixando em paz, mesmo estando sofrido. E eu escrevo isso para que você pense nos seus amores, nas pessoas que hoje estão vivas ao seu lado, podendo receber o seu olhar, o seu carinho, o seu cuidado, a sua atenção, a sua ajuda material, se for necessário. Eu digo isso a você que hoje tem a oportunidade de abraçar, de estar presente, de ser para alguém. É tempo de perdoar. É tempo de pedir perdão, de se reconciliar com tudo aquilo que não foi harmonioso. Porque um dia, quando você estiver apartado dessas pessoas que você ama, o seu passado com elas é que vai lhe dar a absolvição ou não. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa experimentar essa mesma serenidade que hoje eu experimento quando eu me lembro da minha mãe. Sim, eu sou um homem de muitos defeitos, mas tudo que eu pude viver ao lado dela, tudo que eu pude fazer por ela, eu fiz. E graças a Deus, graças a ela que me fez assim, eu tenho certeza que minha mãe teve muita satisfação de ser minha mãe. E eu tenho enorme satisfação de olhar para a história que eu vivi ao lado dela e poder dizer também: fui um filho que honrou o tempo todo, enquanto pôde, a minha mãe, a minha dona Ana, a mulher que eu mais amei na vida, o ser humano que eu mais admirei, a minha primeira casa, a minha primeira escola. Eu tenho certeza que você tem os seus amores intensos, como foi a dona Ana na minha vida. Cuide deles. Viva bem cada oportunidade que você tiver com eles. Ter visibilidade não é sinônimo de conteúdo, conhecimento. Às vezes a vitrine nos chega antes do preparo. Portanto, ao menor sinal de que influenciará outros, procure aprimorar o que é, para que a sua visibilidade motive o aperfeiçoamento dos que lhe observam. Eu sei que quando nós ouvimos ou lemos este texto, somos naturalmente convidados a pensar nas pessoas que têm uma grande visibilidade dada pela mídia, pela TV, pelas redes sociais. Sim, hoje as pessoas que estão nessa grande vitrine podem influenciar positivamente ou não. Depende da forma como escolhem viver, falar, pensar. É tão triste a gente perceber que às vezes pessoas que têm um grande alcance se resumem a ser reprodutoras de banalidades, fofocas, notícias que não nos levam a lugar nenhum, informações desnecessárias, ou até mesmo gatilho, para a gente ficar pensando nas nossas misérias, uma vez que elas se mostram tão prontas, tão acabadas, tão lindas, com uma vida perfeita. Eu sempre penso neste papel do influenciador, que fica vendendo uma ideia de felicidade inalcançável para aqueles que estão observando, provocando ali muito sofrimento. Mas eu quero lhe fazer pensar na visibilidade que você tem. Você também tem um lugar em que você está visível. Independente de qual seja o tamanho, a responsabilidade também existe.
A partir do momento que você trouxe filhos ao mundo, por exemplo, você está visível para eles. Você é a primeira vitrine que eles têm diante dos olhos. A maneira como você vive, como você age, como você fala, como você sente, como você pensa, influenciará muito os filhos que você trouxe ao mundo. Tá bom, eu não trouxe filhos, mas você tem a sua visibilidade. Você tem amigos, você mora dentro de uma casa, você convive com familiares. Ali é o seu lugar de visibilidade. Ali as pessoas lhe observam. Por isso é tão importante você estar atento à sua forma de viver, à sua forma de ser para os outros. Sempre que nós buscamos o aperfeiçoamento pessoal, nós motivamos outras pessoas que nos observam a fazerem o mesmo. E nós nunca estivemos tão necessitados de alguém que nos influencie positivamente a chegar ao melhor de nossas versões. Portanto, hoje, na oportunidade que você tem de estar numa vitrine e de ter visibilidade, exerça com responsabilidade. Motive os que passarem pela sua vida a também buscarem suas melhores versões, porque o mundo está muito empobrecido, muito banal e necessitado de pessoas que nos acordem para o essencial. Com a vida eu me envolvo. Sofro se for para sofrer, festejo se houver motivo, amo sem garantias, erro o caminho, corrijo o que for possível, perco com a mesma dignidade com que ganho, porque a única coisa que não quero levar comigo, o pecado que não será perdoado, é a infelicidade de não ter desfrutado cada segundo da aventura de ser quem sou. Há uma cena muito interessante no filme Titanic, que é quando Jack encontra Rose prestes a se jogar no oceano. E ele vai conversando, ela vai pedindo que ele vá embora, ela se recusa a receber a ajuda dele, ele fica tentando convencê-la de não se jogar, oferecendo para ela motivos para continuar, e um dos motivos é a friagem daquela água, né? Ele fala, você sabia que quando você cair nesse oceano gelado é como se 1000 facas estivessem penetrando a sua carne? Enfim, nas suas muitas tentativas de não permitir que ela se jogasse, em um determinado momento ela diz, por que você não vai embora? Ele fala, porque eu já estou envolvido. Para mim essa cena é muito significativa. É verdade. Nós precisamos nos envolver. Porque quando a gente está envolvido, a gente não desiste. A gente não desiste de nós, a gente não desiste do outro. As nossas desistências estão muito associadas à nossa falta de envolvimento. E é tão fácil a gente viver sem se envolver. Parece que a gente fica criando umas proteções, né? O medo de sofrer, ou até mesmo o medo da alegria, porque aquela alegria é transitória. Eu tenho medo de amar porque eu tenho medo de ser traído, tenho medo de ser enganado, e aí eu vou ficando cada vez mais precavido, e eu nunca me envolvo, e eu nunca consigo receber a vida e exercer o meu direito de vivê-la com toda a intensidade. É tão importante a gente se envolver. O mundo todo está sofrendo. Eu me envolvo com esse sofrimento. Não significa que eu vou perder a minha esperança, não. Eu apenas quero estar em comunhão com quem está sofrendo. Eu não quero ficar alienado aqui no meu mundo, fingindo que nada está acontecendo. Porque quando eu me envolvo com o sofrimento do outro, eu fico mais criativo e eu fico buscando solução para as minhas questões também. Somente o envolvimento nos traz a criatividade para buscar as soluções. Portanto, seja o que for, eu não sei qual é a matéria-prima que a vida hoje está lhe colocando, se é dor, se é alegria, mas se envolva. Descubra, sugue cada detalhe
daquilo que a vida hoje está lhe oferecendo, porque essa oportunidade é única. Nada poderá ser repetido. Poderemos até ter situações semelhantes depois, mas o momento presente, este que está nas suas mãos, é único e você merece vivê-lo. Optamos pela morbidade emocional porque não queremos o desconforto dos enfrentamentos. Procrastinar as decisões importantes é a forma mais desonesta de infelicidade. Todos nós já experimentamos isso. Deixamos para depois aquele enfrentamento emocional necessário, que é a oportunidade formal que nós temos de nos posicionar, de dizer o que nos incomoda e também de ouvir do outro o que do nosso comportamento o incomoda. Às vezes nós sabemos que a relação já está desgastada, mas nós fortalecemos o desgaste com o silêncio ou com os gritos. Nunca o meio termo, a conversa. Ou nós estamos no silêncio absoluto, que beira a indiferença, descaso, ou nós estamos estressados e gritando aquilo que calmamente nós não soubemos dizer. Enfrentamento é o alimento do amor. Todos os dias, porque amamos, precisamos fazer pequenos enfrentamentos, que é a oportunidade que nós temos de corrigir os nossos erros e também de permitir aos outros que também o façam. Que a nossa saúde emocional seja frequentemente alimentada pelos enfrentamentos que favorecem o nosso crescimento. É o que desejo a todos nós. Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum, você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão. Nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais, porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos que eles fossem. Ninguém é imundo. Por vezes estamos, mas não somos. O verbo ser refere-se à essência, o verbo estar às circunstâncias. O mesmo vale para o erro. Ninguém é errado,
mas podemos estar errados. Essa compreensão nos humaniza, retira-nos do tribunal, onde corriqueiramente condenamos nos outros o que não suportamos reconhecer em nós. É tão difícil separar, do ponto de vista de linguagem, o ser do estar. E como não sabemos diferenciar na linguagem, também erramos na diferenciação dos conceitos. Quantas vezes você se interpretou um erro? Quantas vezes você interpretou o outro como um erro? Não. A circunstância do erro não nos determina. A nossa essência continua lá. É interessante porque na antropologia cristã nós acreditamos que Deus não errou com nenhum de nós. É claro que ao longo da vida as pessoas vão errando com a gente. É como se a gente pudesse dizer, o alicerce é bom, mas as paredes foram mal construídas. Deus não errou no alicerce. Deus nos fez, Deus nos concedeu a essência da bondade. Mas por escolhas ou por influências, nós vamos escolhendo o errado. Nós vamos escolhendo o imundo, nós vamos escolhendo a fofoca, a maledicência, nós vamos escolhendo aquilo que nos despersonaliza. E aí nós vamos entrando nos contextos negativos, impondo ao ser circunstâncias danosas e pecaminosas. Pecado nem no sentido, nem que eu estou falando aqui, não é nem no sentido religioso. Pecado enquanto realidade que fere a dignidade humana. Que até mesmo os ateus precisam ficar atentos, porque eles também têm uma dignidade a ser preservada. Se nós compreendêssemos isso, nós julgaríamos menos as pessoas. Nós deixaríamos de classificá-las de acordo com as nossas decisões. A pessoa errou com você e você vai ficar eternamente dizendo que ela é horrível, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela não é. Ela por acaso naquele momento foi com você. Mas a gente não pode aprisionar o outro no que nós achamos ou porque vivemos aquilo, porque sofremos aquilo que ela provocou. A pessoa é muito mais. Quantas pessoas você encontra um tempo depois e você identifica, nossa, como elas evoluíram. Quantas pessoas você identifica que avançaram muito, ficaram mais maduras, mas naquele momento que passaram pela sua vida, fizeram um estrago. O mesmo acontece comigo e com você. Deixe de se interpretar a partir dos erros que você comete. Preste mais atenção na sua essência. Ela é boa. Deus não errou com você. Se por acaso hoje você recolhe resultados desagradáveis das suas escolhas, isso não significa que você está condenada, condenado a ser eternamente assim. Ouse virar a página. Reescreva essa história a partir do momento presente, que é esse grande presente que nós temos nas mãos. Há desejos que não são conciliáveis. O cultivo de alguns exclui naturalmente outros. Isso não deveria ser um problema para nós. Embora sejamos potencialmente capazes de desejar, nem tudo nos cabe, nem tudo nos diz respeito. Eu sei que você experimenta em si uma imensa capacidade de desejar. Não há limites para a sua capacidade de desejar. Isso é uma riqueza, mas pode ser também uma sombra. Porque quando nós desejamos demais e muitas coisas ao mesmo tempo, nós corremos o risco de não ter o foco naquilo que precisa ser o nosso investimento daquele tempo. Um exemplo simples. Quando nós estamos na universidade, nós continuamos desejando as festas, as viagens, mas esses desejos não são perfeitamente conciliáveis com a dedicação que a universidade exige. Então, naquele momento, você abre mão de alguns desejos, de algumas viagens, até mesmo de alguns relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na carreira,
fazerem porcamente, com perdão da palavra, uma universidade, porque estiveram emocionalmente fragilizadas o tempo todo durante o processo por causa de um relacionamento autodestrutivo. Na verdade, no período da universidade, a gente precisa focar na carreira, nos estudos, para que você seja uma boa profissional, um bom profissional na sua área. Mas a gente sabe que, às vezes, um relacionamento emocional pode se tornar um obstáculo para os estudos, porque fica sempre tão perturbado emocionalmente, o relacionamento traz tantos conflitos que sobra pouca energia para a dedicação à universidade. É o que eu sempre falo, toda vez que eu vejo um adolescente começar a namorar muito cedo, eu sempre me pergunto para mim, nem é uma regra para o outro não, será que eu faria essa escolha? De tão cedo, no momento em que eu preciso me dedicar aos estudos, eu ficar perdendo energia, me dedicando a um relacionamento que naturalmente é conturbado por causa da idade, por causa das transições, das crises normativas, enfim, cada um faz a sua escolha. Eu percebi que em alguns momentos eu não podia conciliar os meus desejos. Ou eu focava em um e me dedicava a ele, ou eu me perdia em muitos e não me dedicava a nenhum deles. Preste atenção em si. Como é que você tem se dedicado aos seus desejos? Eles têm favorecido o seu crescimento? Você tem sabido diferenciar? Você tem sabido discernir qual o tempo que deve dedicar a cada um deles? Tem tido coragem de dizer: esse desejo não é conciliável com a minha vida neste momento? Ou ainda não foi capaz de fazer essas rupturas? Não perca tempo. Quanto mais cedo você identifica o desejo que precisa sobreviver e o desejo que pode esperar, muito mais cedo você inicia um processo de realização humana que mais tarde você vai agradecer por ter escolhido daquela forma.